Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e neste vídeo eu quero falar a respeito da habilitação, como que é o processo de converter, né, alterar, mudar uma habilitação estrangeira para a CNH do Brasil. Então vamos lá, no meu caso, que eu sou do Uruguai, né, os processos são bem diferentes, tanto lá quanto aqui, né? Não tem muita coisa a ver um com o outro, e inclusive as categorias, o processo de fazer uma habilitação. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, no Uruguai você não precisa, não depende de autoescola, igual é preciso aqui. Você não precisa contratar o carro de ninguém e tal. O preço e o prazo para você ter uma habilitação é rigorosamente inferior, você paga barato e super rápido. Você chega lá com o teu carro para fazer a prova prática, a prova teórica é super simples, assim, você só pega o caderninho, estuda, é bom estudar direitinho e tal. Não é tão simples a prova, mas não é um bicho de sete cabeças. Você não precisa necessariamente de aula. Se você entende de trânsito e você, enfim, lê o que está escrito, é um raciocínio bem simples. A prova prática também não é um bicho de sete cabeças e a CNH a habilitação, né? Lá é bem tranquilo. Lembrando que no Uruguai a habilitação, apesar de ser um documento físico diferente dos outros, é o mesmo número, tanto no que seria o RG, o CPF, a habilitação, é tudo o mesmo número. Então, nesse sentido, é bem prático, por assim dizer. Você pode carregar um documento só, eles checam se aquele documento, se aquele número é habilitado para dirigir ou não, e está tudo certo. Agora, aqui no Brasil, a gente sabe que é bem diferente, não somente, né, no preço que você paga, quanto o prazo, enfim, você fica preso à sua escola e aquela coisa. Enfim, eu precisava ter uma habilitação aqui no Brasil. Antigamente, você podia utilizar a sua habilitação do Uruguai aqui no Brasil de boa. Porém, acabaram mudando as leis e acabou sendo diferente. Né? Você acabou precisando ter uma tradução juramentada específica para andar com aquilo. Enfim, aí minha habilitação estava para vencer. Eu falei, não, eu não quero ter que ficar me envolvendo com isso. Eu prefiro, ou de duas uma, ou faço uma habilitação do zero aqui, ou ou eu continuo fazendo esse negócio de ficar renovando lá no Uruguai. E eu falei, cara, se eu ficar dependendo da tradução é uma bosta, né? Eu não vou fazer isso. Eu quero simplificar minha vida, eu vou lá e ver o processo para converter a minha habilitação do Uruguai, deixar ela vencer, mas agora ter a habilitação do Brasil. E foi isso que eu fiz. Corri atrás disso no Detran aqui em Curitiba e o processo ele é meio chato, mas também é mais trabalhoso que difícil, sabe? Você precisa ter a sua habilitação, no caso do Uruguai a minha, na validade, com tradução juramentada atualizada, encaminhar isso, com isso você dá entrada nas provas, que esse é um processo que você tem que entender direito, é interessante saber isso. Basicamente as provas são uma prova teórica, várias perguntas para responder, enfim, e a prova psicológica e física. Física envolve visão, onde você coloca dentro de uma máquina, aqui era, não sei, era dentro de uma máquina, você colocava os olhos, você tinha que enxergar tudo, ela te falava qual linha que você tinha que ler, enxergar aquilo e responder. Uma máquina que mede pressão, você tem que apertar uns negócios com a maior força possível e aí ela vai dar ok. A prova psicológica, a pessoa faz várias perguntas, mas algumas bem bobas na realidade, assim, o que você acha a respeito de beber e dirigir? Você não vai falar que acha espetacular. Não, é horrível, não, isso não se faz, enfim, muitas perguntas bem óbvias. E aí a prova, uma prova por escrito, onde tem coisas que você pergunta, você faz algumas
perguntas, responde umas coisas em gerais. Para quem já é habilitado ao tempo é bem simples. Mas, gente, para quem está no Brasil, mas é estrangeiro, lembrem, cada caso é um caso e muitas coisas só vão fazer sentido se você realmente estudar a respeito do Brasil, ou estudar a respeito de como escrever certas coisas. Por exemplo, tem um negócio a respeito de atenção. Ela colocou um monte de imagens, Tem casa, árvore, cachorro, gato, escada, uma ponte, um monte. E daí você tem que olhar aquela imagem rápido, olhar tudo, virar a página, ela vira agora, e aí você começar a escrever tudo que você viu, tudo que você lembra, todos. E aí ela te fala, para. Aí você parou. Só que assim, você tem que saber escrever aquilo, né? Se você não souber escrever o que você está vendo, escrever corretamente. Ela falou para mim, nossa, eu já atendi vários estrangeiros e eles escrevem tudo errado, não sabem o nome, e aí ficam virando, o que é isso aqui? Como que é o nome? Então é importante, né, ter um português melhorzinho, tanto para escrever quanto para ler, para entender, né? E que mais? Uma prova de atenção, onde te manda fazer uns risquinhos, e ela fala, quando ela der sinal, você tem que colocar um traço e fazer isso rápido, no mesmo tamanho, na mesma altura, mesma distância. Então, digamos, é quase que uma tensão e reflexo ao mesmo tempo. Enfim, as provas não são nada extraordinário, né? Aí o prazo eu acabei deixando muito próximo do vencimento da minha CNH, então o prazo acabou sendo um ponto meio chato, porque eu tive que ir lá no Detran depois cobrar a respeito disso. A previsão era essa e não chegou. Eu precisava ver como que tá isso, porque eu tenho a minha CNH, eu tô, né, lógico, tô com todos os protocolos de que eu tô fazendo a CNH que tô aguardando, mas ainda assim, a gente sabe que se pegar um policial chato pela frente, ele talvez não seja suficiente, né? Então, esse processo acabou me dizendo, poxa, e agora o que eu faço? Fico sem. A pessoa me disse, não, fica tranquilo quanto a isso, vai chegar daqui a pouco, ok. Se passaram mais umas 2 semanas e chegou a CNH. Então, tem a habilitação de brasileira, porém ela é diferente. Ela é uma CNH e tal, mas ela é diferente. Eu, por exemplo, a minha esposa tem uma CNH e você olhando o formato, a descrição, ela é bem diferente de uma CNH convencional. Eu não sei, isso que eu achei estranho porque assim, a CNH do meu irmão, por exemplo, ele também, uruguaio, ele também fez um processo semelhante, só que a dele é igual a da minha esposa, a minha não. Enfim, eu não sei por que veio dessa forma. Ele fez antes do que eu a CNH dele, esse processo de conversão. Então talvez a minha seja uma nova lei que veio a respeito disso, e eu, enfim, tenho a CNH brasileira. É um processo que você, logicamente, se acaba eu tendo que condenar minha habilitação do Uruguai. Se eu quiser ir para lá, eu teria que ter uma nova habilitação, mesmo sendo uruguaio, né? Eu preciso ter ela, né? Não basta ser uruguaio para sair dirigindo, né? Então, se eu fosse para lá, se eu tenho documento uruguaio, eu não sou turista, né? Posso estar lá o tempo que eu quiser, eu precisaria, então condenei ela para não ter que ir até lá e fazer de novo e ficar nesse risco, porque já me aconteceu mais de uma vez, eu fui parado tanto em blitz quanto essas polícias rodoviárias que ficam parando carro aleatório no meio da BR, esses postinhos policiais, né? Já fui parado e tem que explicar essa situação, e ficar argumentando em cima disso, né? A gente tem que não somente falar, não, eu sou estrangeiro, mas não pode, não pode, tal, e tem que ficar em cima. No fim das contas, eu sou liberado, porque eu não estou fazendo nada errado, né? Ou seja, não é, né? Mas é uma situação chata que eu preferi resolver e ter a CNH brasileira de uma vez. Basicamente é isso, gente. Se você, estrangeiro, está querendo fazer um processo diferente, eu
estou aqui à disposição para responder todas as perguntas. Se quiser mandar também no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Sigam lá e dê um like aí que ajuda bastante. Valeu?